Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para o comentário da lição desta semana, lição de número 3, com o tema O Dinheiro e Seus Perigos, lição da classe de jovens da editora CBAD do segundo trimestre de 2019. Lembrando que você pode, além de assistir esta aula aqui no YouTube, você também pode adquirir este material em slide na plataforma ebdinfoco.com.br. Você acessa www.ebdinfoco.com.br e lá você vai encontrar o slide para você ministrar a aula na sua igreja, além dos cursos para professores e dos subsídios em PDF, subsídio em áudio, subsídio em vídeo para você, professor, de todas as revistas de jovem e adultos da editora CPAD. Então acesse lá www.ebdinfoco.com.br e confira. A nossa lição então é a lição de número 3 e o assunto é o dinheiro e seus perigos. O texto do dia nos diz: E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus 19, verso 22. O texto do dia está falando aqui do encontro de Jesus com o jovem rico, quando Jesus disse para ele vender tudo que tinha e repartir com os pobres e seguir Jesus. Ele mostra aqui o seu apego ao dinheiro, às suas propriedades. Como ele tinha muitas propriedades, então ele saiu muito triste, porque ele imaginou que Jesus ia exaltar ele de alguma forma, por ele ser um grande guardador da lei e amante do seu dinheiro. O dinheiro é útil e necessário, todavia o apego a ele pode impedir a entrada no reino de Deus. Foi o que Jesus disse para o jovem rico, que era mais fácil para os seus discípulos, melhor dizendo, em relação ao jovem rico, que era mais fácil um camelo passar o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, por causa do apego ao direito, não ao dinheiro, não pelo fato dele ter dinheiro ou dele ser rico, mas porque ele amava o dinheiro, confiava no dinheiro e tinha apego aos bens materiais. O texto bíblico se encontra em Mateus 19, 16 a 24. Eu não vou me deter no texto bíblico, mas você leia aí o capítulo 19 de Mateus, leia também o capítulo 18 de Lucas. A nossa introdução. Na nossa introdução, nós vemos o seguinte: na lição deste domingo, abordaremos o ensino de Jesus a respeito da correta atitude para com o dinheiro. O dinheiro é algo que precisa ser usado de forma coerente, especialmente para o cristão. Veremos o perigo de se apegar de forma demasiada a ele e a seus benefícios, a ponto de comprometer a salvação eterna. É um perigo nos apegarmos aos benefícios e ao dinheiro, né, ao dinheiro e aos benefícios do dinheiro, porque ambos são volúveis, né, são passageiros. Nós temos que nos apegar àquilo que é eterno. Vamos analisar um texto das Sagradas Escrituras bem conhecido, o diálogo de Jesus com o jovem rico. Como nós já vimos, tanto Mateus capítulo 19 quanto Lucas capítulo 18 vai nos falar sobre essa história. Lucas, inclusive, dá detalhes mais pormenorizados. Esse jovem era um religioso que admirava Jesus, porém com um apego demasiado pelos bens materiais, que era corriqueiro isso, que era normal esse apego por essa classe mais privilegiada de judeus naquela época. Assim, abordaremos a respeito do perigo de se tentar compensar o amor ao dinheiro com obras e religiosidade.
Vamos também analisar o perigo de se perder a vida eterna com Deus por colocar as esperanças nas incertezas destas riquezas. Nós temos aqui um assunto que é um assunto muito importante, que ele é negligenciado nas nossas igrejas, que é a salvação pela graça. Olha só, olha o que o comentador diz: assim abordaremos a respeito do perigo de se tentar compensar o amor ao dinheiro com obras e religiosidade. Ou seja, a pessoa é um avarento, é um apegado ao dinheiro e compensa isso com uma religiosidade, fazendo boas obras. Tem pessoas que são exímios ladrões de dinheiro público, aí pegam esse dinheiro público, dão oferta na igreja e dizimam esse dinheiro como uma forma de santificar esse dinheiro, de legalizar esse dinheiro. É exatamente isso que o comentador está dizendo aqui. A pessoa está tentando compensar, né? Tentando dizer que não, eu faço isso aqui de errado, mas eu compenso fazendo isso aqui certo. Confiando nas suas boas obras e se apegando ao dinheiro e confiando nas suas boas obras com risco não, com a certeza de que, se continuar assim, não terá parte no reino de Deus. Vamos lá, nosso primeiro ponto: o perigo de tentar compensar o amor ao dinheiro com boas obras e religiosidade. O jovem rico vai até Jesus, mas sem disposição de renunciar às riquezas. Segundo Lucas escreveu, o jovem da parábola era um príncipe, pessoa importante da sociedade judaica. Esse nome não era um homem qualquer, né? Era um homem rico, e esse homem rico tinha aí esse reconhecimento. Era muito comum isso, né? As pessoas mais pobres, que era a massa maior, ter esse reconhecimento por parte para com essas pessoas mais abastadas, porque eles entendiam que essas pessoas eram realmente os privilegiados, os queridinhos de Deus, porque eles associavam riquezas e prosperidade ao favor divino. Marcos chama-o apenas de homem. Mateus afirma que ele era um jovem que possuía muitas propriedades. O jovem fazia parte de uma minoria privilegiada que, via de regra, se beneficiava do sistema de dominação romana e da elite judaica. Esse grupo é criticado duramente por Jesus em seus discursos. Esse grupo, Jesus criticava muito eles porque eles eram amantes do dinheiro, eles eram perversos, eles frequentemente exploravam os pobres, né, para manter o seu status, né, especialmente no momento em que Israel estava vivendo, que era uma espécie de colônia de Roma, né? E essas pessoas faziam acordo. Não estou dizendo que o jovem rico fazia esse acordo, mas quase que via de regra que essa elite privilegiada fazia acordo com qualquer um dos seus dominadores para que eles mantessem os seus privilégios em detrimento dos mais fracos. Jesus criticou veementemente essa elite judaica que era amante do dinheiro. Independente de sua posição, o jovem vai até Jesus e pergunta o que era necessário para herdar a vida eterna. Ele está preocupado com a vida eterna, e isso é bom. Porém, ele buscava a vida eterna por uma via totalmente errada. Fica evidente o respeito do jovem pelo que havia ouvido e visto a respeito do mestre, pois considerava que ele sabia o caminho correto para se alcançar a vida eterna. Mas o reconhecimento e o interesse pela salvação não são suficientes. Esse processo requer arrependimento e fé suficientes para renúncia e transformação de vida. Isso aqui é muito importante. O jovem rico olha
vê Jesus como alguém que sabe do caminho que leva à vida eterna. E ele reconhece isso, tanto é que ele vai até Jesus, e eu acredito piamente que ele foi até Jesus com toda sinceridade, perguntar a Jesus como ele faria para herdar a vida eterna. E ele tinha essa preocupação, mas essa preocupação não é suficiente. O comentador aqui fala uma coisa muito importante: esse processo requer arrependimento e fé suficiente. Fé suficiente e fé verdadeira, né? E arrependimento. Eu costumo sempre dizer que se nós precisamos de algo nesses últimos dias, nós precisamos de arrependimento. Nós acostumamos com os nossos pecados, nós acostumamos com as nossas negligências e nós não nos preocupamos em pedir perdão, em nos arrepender de verdade, pedir perdão, fazer uma retratativa com Deus. Nós não nos preocupamos, nós estamos achando que as nossas obras, a nossa religiosidade está compensando, está agradando a Deus, e não está. O jovem acreditava conseguir a vida eterna por méritos próprios. Problema seríssimo isso. A pergunta do jovem demonstra que ele também vivia de acordo com a crença dominante da época. Que crença era essa? A qual fazia com que as pessoas acreditassem que a riqueza era sinônimo de justiça e comunhão com Deus. Olha só, esse ponto é um ponto interessante, e quando Jesus disse que era difícil um rico entrar no reino dos céus, os discípulos ficaram perplexos, ficaram perguntando, mas quem então herdará o reino dos céus? Está lá no texto bíblico, e a ideia é justamente do que o comentador está dizendo aqui. Havia uma crença dominante na época de que os ricos, eles eram os privilegiados por Deus, que ter riqueza era sinônimo de justiça com Deus, era sinônimo do favor de Deus, era sinônimo de ter comunhão com Deus, ou seja, Deus abençoava aquelas pessoas que tinham mais intimidade com Ele. E até hoje esse tipo de mentalidade ainda predomina no meio evangélico, de forma totalmente equivocada. Jesus nunca disse que era esse tipo de coisa que evidenciava a comunhão com Deus. Nunca foi. Na verdade, o fruto do Espírito é que evidencia a nossa comunhão com Deus. Não riquezas, não dinheiro. E havia essa crença de que se você era rico, então você era o queridinho de Deus. E esse jovem, ele estava apegado a essa teologia de que se você é rico, é porque Deus está cuidando de você. E claro, Deus sempre cuida, mas no sentido de que se você é rico, você é próspero, então você é agraciado por Deus, você é queridinho de Deus, você é o alvo das bênçãos de Deus, é o alvo da salvação de Deus. E não é verdade isso. Para elas, a justiça se dava por meio de obras que se resumiam em rituais e esmolas aos pobres. O jovem pergunta: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Em primeiro lugar, ele chama Jesus de bom, uma forma de elogio e reconhecimento de que fazia boas obras. Por isso era chamado bom. Essas pessoas, né, como diz aqui, para elas a justiça se dava por meio de obras que se resumiam em rituais e esmolas aos pobres. Eles eram os verdadeiros legalistas, né? Nós conhecemos. Legalista é aquele que leva a lei ao pé da letra, que faz pela letra, não pelo espírito da coisa, mas pelo que está escrito. Está escrito, então a gente faz e faz da forma que está escrito, a gente não está preocupado com o valor espiritual, com o valor moral. Ninguém estava preocupado com isso. Ninguém estava preocupado com o valor espiritual do que faziam, mas com o valor em si mesmo ali, daquilo mesmo ali, por causa da necessidade de fazer. Então, eles achavam que se justificavam diante de Deus com as obras, com os rituais, com os sacrifícios e com as esmolas que davam às pessoas, né? O jovem, então, vem perguntar a Jesus e chama Jesus de bom, porque ele sabia que Jesus
era uma pessoa que fazia coisas boas, ele conhecia o histórico de Jesus, curava, multiplicava peixes e pães, enfim. Então ele vem com todo aquele discurso, esperando de Jesus um elogio, algo que desse um afago à sua alma, porque ele estava extremamente confiado nas suas obras, extremamente confiado no seu legalismo de cumprir a lei. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele se estremece porque ele percebe que a coisa é diferente. Na sequência, ele questiona o que poderia fazer para conseguir a vida eterna. Ou seja, que tipo de ritual ou caridade poderia lhe garantir uma vida eterna com Deus? Ou seja, ele está perguntando que tipo de obras eu posso fazer para me justificar? O que eu posso fazer para garantir a minha salvação, para pagar a minha salvação? Isso é recorrente nas igrejas de hoje. Apesar de, por exemplo, a Assembleia de Deus ter um credo que é enfático na salvação pela graça, mediante a fé, mas a maioria dos irmãos, por ignorância, muitos pregadores, por má fé até, outros para poder tentar fazer os irmãos se dedicarem à oração, se dedicarem ao ministério, eles colocam isso na cabeça das pessoas. Você tem que pagar um preço pela sua salvação. Isso não é verdade. O preço já foi pago. Jesus Cristo já pagou o preço da nossa salvação. É claro que nós pagamos um preço por sermos salvos, não para sermos salvos. Que preço é esse, Melquisedeque? Esse preço é o fato de estarmos na contramão do mundo. O mundo nos odeia. E o mundo não nos odeia porque nós estamos andando de mãos dadas com o mundo. O mundo nos odeia porque nós estamos andando de mão dada com Cristo. É por isso que o mundo nos odeia. Então, o jovem rico perguntou a Jesus se ele poderia fazer alguma coisa para ser salvo. E nós sabemos que nós não podemos fazer nada para ser salvo. Jesus já fez. Nós temos que nos entregar a Cristo e nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados e confiar somente nele. De acordo com o pensamento da época, algo piedoso poderia ser realizado para merecer a salvação. Doutrina que foi duramente combatida pelo apóstolo Paulo por meio da justificação pela graça. Você pode imaginar essa ideia de merecimento da salvação, uma vez que o próprio Paulo diz lá em Romanos que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, se todos pecaram, todos são culpados, ninguém merece. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender isso, que ninguém merece a salvação. Todos nós merecemos a condenação eterna. Todos nós merecemos ser mandados para o inferno. Mas por causa da justiça de Cristo é que nós somos salvos. Nós não somos salvos porque nós merecemos. Nós não somos salvos porque somos dignos. Nós somos salvos porque Cristo nos amou primeiro. O apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Paulo pregou enfaticamente a doutrina da justificação pela fé. Sois salvo pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O amor ao dinheiro não pode ser compensado pela religiosidade. Isso aqui também é muito importante. O jovem provavelmente ficou feliz quando Jesus respondeu que ele deveria guardar os mandamentos. Jesus diz para ele guardar os mandamentos. Antes, porém, pergunta quais eram esses mandamentos. Talvez pensando na possibilidade de que Jesus tivesse uma outra opção, né? Porque ele estava muito confiante de que ele guardava o decálogo, né? O decálogo e talvez ele pensasse, pô, será que é algo mais difícil do que isso? Porque eu já guardo o decálogo. Então, se é isso, eu estou salvo, já estou no céu. Contudo, a resposta não era surpresa para um judeu praticante. Ele prontamente responde: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. A atitude de um exímio religioso, cumpridor das tradições judaicas, com vista a agradar a Deus. Ele era um religioso, ele era um legalista, ele não tinha espiritualidade, ele só cumpria regras, e isso não tem vida, e isso não agrada a Deus.
A situação desse jovem é retrato de milhares de pessoas na atualidade. Religiosos que cumprem rituais, sacrifício e muitas obras de caridade, entre outras práticas, mas sem a intenção de se arrependerem de seus pecados e se tornarem um discípulo de Jesus. Obras não salva, nenhum ritual, nenhuma caridade vai perdoar os nossos pecados. Quem perdoa os nossos pecados é Jesus. Foi por causa da morte dele na cruz do Calvário que os nossos pecados podem ser perdoados. E para sermos perdoados, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessar a Jesus como nosso Salvador, dando nele toda a confiança do perdão dos nossos pecados. Fora isso, não existe oração, jejum, oferta, sacrifício, seja o que for, possa conceder a nós o perdão dos nossos pecados. O jovem sabia que lhe faltava algo. O jovem se anima para demonstrar que era zeloso com a guarda dos mandamentos, mas na realidade sabia que seu zelo não era suficiente. A sua nova pergunta demonstra essa verdade. O que me falta? Ele percebeu em Jesus e ele percebeu nele mesmo que a guarda dos mandamentos, a guarda da lei, a prática da piedade vazia, destituída de fé e de arrependimento, não estava gerando nele a alegria, a satisfação que ele esperava como salvo. Então ele pergunta, e o que me falta ainda? Talvez o jovem houvesse presenciado alguns dos vários debates entre Jesus e os principais líderes judaicos e fosse convencido da necessidade de mudança no seu interior. Os discursos de Jesus causavam um grande desconforto aos praticantes do judaísmo, em especial os escribas e fariseus. Eles eram os mestres, os doutores da lei, né? Os fariseus eram os mestres da lei, bem como os principais beneficiários das interpretações que eles mesmos faziam dela. Eles interpretavam a Bíblia de forma a agradar às suas paixões. Isso nós vemos hoje. Parece absurdo falar isso, mas a gente tem isso hoje. A gente tem isso hoje nas igrejas. Parece absurdo você imaginar que alguém vai interpretar a Bíblia ao bel prazer para satisfazer as suas impiedades, para satisfazer o seu pecado. Mas tem e não é pouco. Os principais líderes religiosos, independentemente da situação de Israel em relação com os dominadores, sempre eram beneficiados pelo seu poder de influência e dominação. Eles sempre se vendiam, vamos dizer assim, ou faziam acordo com os dominadores para manterem naquela posição de dominadores, na posição de usufruir as riquezas deles sem nenhum prejuízo. O reino de Deus propagado por Jesus visava salvação em primeiro lugar, mas visava também bem-estar, prosperidade e felicidade, mas nunca apenas prosperidade financeira. Prosperidade financeira não está desligada da vida do cristão, mas ela não é o centro do evangelho e não pode ser o centro da vida do cristão. Jesus expõe a verdadeira justiça do reino dos céus com base na lei, nos profetas, nos salmos. Portanto, a base era a mesma. O que diferenciava era a interpretação. Os judeus usavam, então, a Taná, né, o Velho Testamento, a lei, os profetas e os escritos, para justificar a sua teologia. Jesus fez a mesma coisa, só que a interpretação de Jesus era verdadeira e a dos escribas e fariseus era para sustentar os próprios ideários deles. O perigo de perder a vida eterna devido ao apego demasiado aos bens materiais. O apego excessivo aos bens materiais impediu o jovem de seguir a Jesus. A resposta de Jesus não foi o que o jovem esperava ouvir.
Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Ele, que aparentemente almejava ser um seguidor de Jesus e queria a vida eterna, se vê impossibilitado pela falta de desprendimento de seus bens. Além do apego aos bens materiais que nós vemos claramente aqui desse jovem, nós vemos aqui também uma falta de compreensão da dimensão da vida eterna. Muita gente pensa que a vida eterna é uma coisinha simples. Muita gente pensa que Jesus vai ficar implorando para a pessoa segui-lo. E nós sabemos que isso não é verdade. Só nós olharmos para a história desse jovem rico, Jesus falou: vai e vende tudo que tem e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Ele saiu. O cara saiu, foi embora. Jesus também não se preocupou com isso não. Não foi lá, não, gente, vai lá. Chama ele, diz para ele vir, que a gente vai ajeitar aqui as coisas. Não. Jesus falou para falar, falou a verdade. Olha, você precisa se desapegar dos bens materiais, você precisa se arrepender dos seus pecados e para poder ter a vida eterna. Você precisa se desapegar e se arrepender, parar de fazer coisas erradas também. E ele percebeu que ele precisava renunciar a muita coisa para poder seguir Jesus. Então, ele preferiu abandonar o Salvador e a salvação a abandonar o pecado. Assim que ouve a resposta de Jesus, retira-se e não interroga mais o mestre. Mateus deixa bem claro o motivo de sua tristeza e rejeição ao convite de Jesus, porque possuía muitas propriedades. Alguns pregadores erroneamente se aproveitam dessa passagem para exigir e tirar contribuições forçadas de fiéis. Olha só, enquanto que o jovem rico era apegado ao dinheiro e Jesus não fala para ele dar o dinheiro para a liderança religiosa para poder compensar, né, o seu apego ao dinheiro. Desde o início o comentador tem enfatizado isso. Nós não devemos justificar o nosso amor ao dinheiro com boas obras, nós não podemos tentar justificar, mas muitos pregadores aproveitam justamente esse aspecto e manipulam pessoas. Alguns pregadores errôneos aproveitam dessa passagem para exigir e tirar contribuições forçadas dos fiéis. Ou seja, olha, você não pode amar o dinheiro, então doe o seu dinheiro, entregue o seu dinheiro aqui na igreja e tal, e aquela coisa toda. Muitos pregadores fazem isso e muitos crentes leigos caem nessas mentiras de que o dinheiro é mau, então tem que ir na igreja para ele ser santificado. Isso é um engodo, isso é roubo, isso é heresia da mais terrível. Entretanto, vender todos os bens e entregá-los aos líderes religiosos não são uma condição para a salvação. Nós precisamos entender que a salvação é pela graça, mediante a fé. Não há nada que eu possa fazer. Quando Jesus disse, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e depois em segue-me, Jesus não estava dizendo que, olha, se você se desapegar do dinheiro, então você automaticamente garante a sua salvação. Até porque lá em 1 Coríntios 13 diz que ainda que eu entregasse a minha fortuna, todos os meus bens aos pobres, se não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Ou seja, o isolado ato de nos desprender de bens materiais também não é um passaporte para o céu. Isso só é alguma virtude se for motivado pelo arrependimento, se for motivado por amor a Cristo. Mas se for só por religiosidade e por engano de pregadores, de pastores malignos, também não vai resolver nada. Não adianta você achar que o dinheiro é maligno, então eu vou pegar meu dinheiro e dar todo na igreja, e aí eu vou estar santificando a minha vida, e aí eu vou estar garantindo a minha salvação. Não vai não. Você precisa se arrepender dos seus pecados, confiar em Cristo Jesus, confiar na sua graça e na sua misericórdia. O que Jesus mostra
é que o apego demasiado aos bens materiais distancia o ser humano do projeto de Deus. É preciso se arrepender dos pecados e abandonar o pecado. Jesus, na parábola do semeador, já havia destacado o perigo de a sedução das riquezas sufocar a palavra. Muito, muito importante isso. Ele compara essa experiência com a semente, com a palavra, né? Semente, palavra, semeada entre os espinhos, símbolos dos cuidados deste mundo e da sedução das riquezas que sufocam a palavra recebida. É isso mesmo. Quando Jesus conta lá a parábola, ele diz que a semente caiu entre espinhos, que são os cuidados dessa vida, os apegos às coisas materiais. E aqui Jesus está dizendo claramente, ó, os apegos aos bens materiais, os cuidados desta vida, né, a preocupação em adquirir riqueza, em adquirir fama, tudo isso sufoca o germinar, o crescimento da palavra dentro de nós, automaticamente sufoca a salvação, a ação da salvação na nossa vida, e a salvação então não progride aqui, porque a pessoa está sufocando a semente com as coisas deste mundo. Como nós percebemos com esta palavra que o apego aos bens materiais é pernicioso, é maligno para a vida do cristão. Também não estou aqui, como já falamos, dizendo que você tem que vender tudo que tem e entregar na igreja para nenhum líder religioso. Nós precisamos usar o que nós temos em benefício do reino para a glória de Deus. Não é pecado ser rico. Pecado é amar o dinheiro, transformando ele num Deus. A palavra de Jesus foi semeada em um terreno que não estava apropriado para germinar, apesar do interesse do jovem rico. Jesus explica o que havia acontecido aos discípulos. Jesus, como de costume, tem uma conversa reservada com seus discípulos e revela o que havia acontecido, né? Ele evidencia que o apego demasiado às riquezas pode impedir a entrada no reino dos céus, o que chocou os discípulos, né? Jesus primeiro afirma ser difícil um rico entrar no reino de Deus, e na sequência usa uma expressão bem conhecida dos judeus: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa é uma linguagem hiperbólica. Para a realidade, é impossível um rico, nas condições daquele jovem, se salvar, ou seja, nas condições de quem amava o dinheiro, de quem não abria mão dos seus bens materiais, de quem tinha um apego excessivo ao dinheiro. Essa era a condição daquele jovem. E é nessa condição que um rico não entra no céu. Os discípulos, como em outras vezes, também não entenderam o que Jesus afirmou. Eles fazem o seguinte questionamento: quem poderá, pois, salvar-se? Porque eles acreditavam naquela teologia antiga de que os ricos são os favorecidos de Deus, são os queridinhos de Deus, que os pobres eram os rejeitados, os amaldiçoados por Deus. Os discípulos também eram influenciados pela crença popular de que as riquezas significavam bênção e eram sinal de justificação de Deus. Essa era uma teologia muito recorrente naquela época, mas nós sabemos que ela não é verdadeira, não é bíblica. Jesus nunca ensinou ela, os profetas não ensinou e também os apóstolos não ensinaram isso. Embora os perigos da riqueza também sejam abordados no judaísmo, como vemos em Provérbios, Ezequiel, vemos no Salmo também, Jesus esclarece que a verdadeira fonte de salvação é somente Deus. A salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Entendamos isso. Não há nada que possamos fazer para comprar, para conseguir, para garantir, para ter diante de Deus para com a nossa salvação. Somente a fé no sacrifício vicário de Cristo. A vida eterna é para os pobres de espírito. As bem-aventuranças apresentadas por Jesus no Sermão da Montanha e registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 1 a 12, declaram serem felizes os pobres de espírito. A expressão pobre de espírito tem vários significados, como, por exemplo, humildes, carentes, modestos. Contudo, o comentário bíblico pentecostal afirma que os pobres de espírito são os que
percebe que estão moral, espiritual e até fisicamente falidos e sem a graça de Deus. Eles estão conscientes de que sempre necessitam de Deus. Ou seja, o pobre de espírito é aquele que reconhece que ele não tem condições de se auto-salvar. É basicamente isso. O pobre de espírito é aquele que tem condição, que tem consciência da sua limitação para qualquer coisa, de que em tudo ele depende de Deus. Infelizmente, muitos são pobres, mesmo tendo muitos bens materiais, pois não reconhecem a graça, o favor de Deus. Rejeitam a justiça divina, se tornam soberbos e opressores, mal sabendo que o castigo virá para eles. Jesus não somente ensinou o caminho da bem-aventurança, como também testemunhou com seu próprio exemplo de vida. Jesus Cristo, tendo tudo, escolheu por amor a nós viver como pobre. Ele chorou pelos necessitados, tratou a todos com humildade e é sem dúvida o nosso exemplo de vida prática, praticando o evangelho, do evangelho na prática, sem apego às coisas desse mundo. Jesus não somente ensinou o caminho da bem-aventurança, como também testemunhou com seu próprio exemplo de vida. Né? Ele também teve fome, sede de justiça. Jesus foi misericordioso e perseguido por causa da justiça. Conclusão. Nossa conclusão diz o seguinte: aqueles que amam os bens materiais e os colocam em primeiro lugar, correm o risco de perder a vida eterna com Deus. O cristão deve seguir o estilo de vida de Jesus, que não somente ensinou o caminho da vida eterna, como também testemunhou com seu próprio exemplo de vida. O dinheiro não traz salvação. O amor ao dinheiro traz condenação. Infelizmente, os púlpitos das nossas igrejas têm um incentivo muito grande a pessoas se apegarem ao dinheiro, a serem avarentos, amantes do dinheiro. Infelizmente, muito do que se diz sobre dinheiro no púlpito das nossas igrejas é para a condenação dos crentes. Nós temos aqui as perguntas, eu também não vou me deter nelas, mas você faz aí o uso desse instrumento para o aprendizado dos seus alunos. Então, é isso aí. Só lembrando que esse slide não pode ser pirateado, só pode ser baixado no site ebdemfoco.com.br, site oficial. Então, somente lá. Se você encontrar esse slide em outro lugar, não o distribua, porque estará prejudicando esse projeto. Então é isso aí, ebdemfoco.com.br, acesse e veja lá a diversidade de conteúdo que tem para a sua escola bíblica dominical. Ficamos por aqui, até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem a todos. Tchau, tchau.